Quantos estão felizes aqui essa noite? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus continue abençoando a sua família. Queridos, é uma gratidão ao nosso Deus de cultuar a Deus com amigos. Pastor Davis, pastora Sandra, é um casal abençoado e a amizade pendura mais de 10 anos. Sempre que pode, ele lembra da gente lá de Ilhéus, e aí a gente sai de lá para vir dar glória a Deus aqui com vocês. E nessa oportunidade eu convidei o amigo pastor Antônio Carlos. Disse, bora lá comigo, tem um povo crente lá que gosta de dar glória. E aí ele veio, Deus te abençoe. Toda a igreja, Deus continue abençoando vocês. Amém? Queridos, eu quero ler um texto com vocês no Salmo 72. Livro dos Salmos. Salmo de número 72. Eu queria que você fixasse os olhos no versículo de número 12. Salmo 72, versículo 12. Quem achou diz amém. Amém. Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também o aflito e aquele que não tem quem o ajude. Diga comigo, Deus livra. Dá para ser melhor, diga, Deus livra, necessitado, aflito. E se não lhe constranger, dá uma olhadinha para o teu irmão, diga, quem ninguém ajuda, diga, Deus desce para ajudar. Amém? Queridos, Deus propôs esse texto ao meu coração para compartilhar com vocês. Eu acredito, que cada servo de Deus que está aqui, cada serva do Senhor, pelo menos um dos 150 salmos já tocou o seu coração. Porque o livro dos Salmos, ele está inserido na galeria dos livros poéticos que compõem a biblioteca sagrada do Antigo Testamento. Os 5 livros poéticos são os 3 livros escritos por Salomão, a saber, Provérbios, Eclesiastes e Cantares ou Cântico dos Cânticos. Eles inseriram também o livro do patriarca Jó, e que tem texto escrito em Jó que mexe com a nossa história. Exemplo, quando ele finaliza no capítulo 42, verso 2. Pensei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos poderá ser impedido. Se todo crente ler esse versículo e entender o que Deus está falando, nada vai dar errado. Porque os planos dele é muito maior do que os nossos planos. E a gente conclui no 150 inário da nação de Israel. Só que tem salmo que prende a atenção do leitor. Vou dar um exemplo. Se você estiver andando nas ruas de Tuberá e encontrar um crente da sua igreja em uma roda, em um ambiente que não é para o crente estar, qual é o salmo que você lembra? Salmo 1, versículo 1 ao versículo 3. Bem-aventurado é o varão que não anda no conselho, nem se detém no caminho, e nem se assenta na roda. Verso 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor,
e na sua lei medita de dia e à noite. Pois será como uma árvore plantada ao ribeiro das águas, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Eu lembro também do Salmo de número 3, versículo 1, quando o salmista diz: ó Deus, como tem se multiplicado os meus inimigos. Não são poucos, são muitos que querem a minha cabeça. Mas no Salmo 3, versículo de número 5, o salmista diz: mas de uma coisa eu sei, dormi, acordei, porque quem nos sustenta é Deus. E por que não lembrar do Salmo 30, versículo 5? O choro pode até durar uma, mas a alegria vem pela. E por que não lembrar do Salmo 40, verso 1? Esperei com paciência, ele se inclinou para mim e ouviu o meu. Mas eu lembro também do Salmo 88, verso 1: ó Deus da minha salvação, diante de ti clamo de dia e clamo à noite. Mas me lembro também do Salmo 62, verso 11: uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi, o poder pertence a Deus. Mas me lembro também de um dos salmos tão conhecido e que muitas das vezes pouco vivido, quando o salmista expressa no Salmo 133: ó quão bom e a igreja ou os irmãos vivam. Mas eu preciso lembrar também do Salmo 122: alegrei-me, vamos à casa. Mas me lembro também do 84: vale mais um dia na casa do que 1000 em qualquer outro. Mas me faz lembrar também do Salmo 119, versículo 9 e versículo 11. Versículo 9: como purificará o mancebo o seu caminho? Observando a palavra do Senhor. Verso de número 11: guardei a tua para não pecar. Mas me lembrei também do Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro vem do que fez o céu, não deixará vacilar os meus pés aquele que guarda, ó Israel. Verso 4: não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Mas o Salmo de número 124, olha que declaração de Davi: ora quem diga a Israel, se Deus não estiver do meu lado, eles teriam engolido vivo. No verso 6, o salmista diz: o laço quebrou, nós escapamos, como o pássaro escapa do laço do passarinheiro. Mas me lembro também do Salmo de número 24, versículo 1: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e tudo que nela há. Mas o Salmo 24, versículos 7, 8, 9 e 10, o salmista canta. E que canção cantada pelo salmista, quando ele chega no versículo de número 7: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei. Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei.
Quem é este rei? O Senhor dos exércitos, Ele é o rei. Quem está entendendo e pode glorificar a Ele aqui essa noite? Se recitar, ele prende demais a nossa atenção. Mas no Salmo de número 72, é aqui que eu quero que você preste muita atenção. Verso 12, olha a declaração do salmista. Porque ele livra o necessitado. Quando o texto, ora lido, está apresentando o Deus do livramento. Vocês lembram do Salmo 20, versículo 7 e 8? Uns confia, outros na força do, mas nós faremos menção do Deus da nossa salvação. Porque eles se curvam e caem, e nós permaneceremos de pé para a glória de Deus. Lembra do Salmo 46? Ele corta o arco, quebra a lança, queima os carros no fogo e diz assim: aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a face da terra. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é Deus que livra para dar vitória. Jeremias vai escrever no capítulo 1, versículo 19, e eu gosto muito da fala do profeta Jeremias. A fala de Jeremias é assim: eles irão pelejar contra ti, mas não vai prevalecer. Diz o Senhor dos exércitos que Ele está conosco para nos livrar. Quando você volta ao segundo livro da Bíblia, a saber, o livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 13, Deus dá para nós uma grande lição. Pastor, qual? Está escrito assim: os egípcios que viste hoje, nunca mais verão eles. O que o texto está ensinando? É que tem inimigos na nossa caminhada que Deus vai tirar de vez do nosso caminho, e nunca mais tornaremos a ver ele. Só que antes de Deus tirar o inimigo, diga comigo, antes, dá para ser melhor, diga antes de Deus tirar o inimigo, diga eu preciso me calar para Deus pelejar. Verso 14: o Senhor pelejará e vós. Tem coisa, irmão, que não é você que faz, quem faz é Deus. Tem guerra que a gente enfrenta que não é por muito falar que vai se resolver. O silêncio nosso, aguardando a intervenção de Deus, mostra o quanto Ele está no controle de tudo. Você lembra do segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 15 e verso 17? O povo está com medo de uma multidão que vem junta entre duas nações, o povo de Moabe e o povo de Amon. A Bíblia vai descrever que a quantidade de pessoas era como um grão de areia da praia, e eles vêm. O intuito era de acabar com Judá, e especialmente do governo de Josafá. Josafá está temente, temeroso, só que resolve se encurvar perante o Senhor na praça, de pano de saco cinza, e fazer um apelo de clamor e humilhação a Deus. Quando ele toma essa decisão, Deus pega a boca de um nome por nome de Jaaziel e diz assim: dai ouvido todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim te diz o Senhor: a peleja não é tua, a peleja ela é de Deus. No verso 17, ele diz assim: ficai-vos de pé e vede o livramento que hoje, não é amanhã, é hoje, o Senhor vos ordena, porque a peleja não é sua,
a peleja é de Deus. Você pode levantar essa mão direita lá em cima, se você crê. Eu estou pregando para uma igreja madura e que crê. O Deus do livramento está entrando lá na tua casa. Que está entendendo? Para glorificar a Deus. O Deus do livramento está visitando lá a tua família. O Deus que fecha a cova está entrando no meio da tua história e dizendo: nesse aqui você não toca, nessa daqui você não toca. Por quê? Porque o Deus do livramento chega primeiro. Quem crê, aplauda, glorifica, recebe esta palavra. Só que voltando a Êxodo capítulo 14, no verso 14 ele manda se calar para Deus pelejar. Mas o versículo 15, irmão, pense no texto poderoso, é o versículo 15. E que eu e você lê e não imagina o mistério que tem ali. Olha o que está escrito: diga aos filhos de Israel que faça o quê? Que marche. Diga aos filhos de Israel. Diga aos filhos de Israel. Você sabe que ainda não tinha atravessado o Mar Vermelho, correto? E que o povo passou 430 anos com a mentalidade de quê? Escravo. Só que quem lê o texto, vocês fazem uma pergunta: qual? Quando Deus pega do arraial dos escravos e de um casal, Arão e Joquebede, e gera o terceiro filho, por nome de Moisés, que a tradução é tirado das águas, e ele nasceu no arraial dos escravos. Ele nasceu no arraial dos escravos, porque o povo hebreu se tornou escravo no Egito. A pergunta que se faz é: por que Deus não libertou o povo criando Moisés no arraial dos escravos? Ele podia ou não podia? Deus tem poder para isso ou não tem? Tem, sim ou não? E eu fico me perguntando: por que Deus não fez isso? É porque Deus trabalha com princípio. Diga: Deus trabalha com princípio. Pastor, qual é o princípio? O escravo não liberta escravo. Então ele vai ser criado aonde? No palácio. Deus tira a mentalidade de escravo e coloca nele a mentalidade de príncipe, porque o príncipe liberta o escravo. Foi o que Isaías disse a respeito de Jesus: ele é o príncipe da paz. Se escravo não liberta escravo, Deus então pega Moisés, cria no palácio, tirando a mentalidade de escravo e dando a ele a mentalidade de príncipe, que de fato ele era um príncipe do Senhor. Mas quando o povo está atravessando, próximo a atravessar o Mar Vermelho, Deus chega para ele e chama eles de quê? De filhos. Deus chama de quê? Você está no culto, Deus chama de quê? Por quê? Porque escravo não marcha, mas filho marcha. Então ele estava tirando a mentalidade de escravo e dizendo ao povo que saiu do Egito: vocês não são qualquer pessoa, vocês são meus filhos. E tem crente na igreja que ainda tem uma mentalidade de quem está lá no mundo. Você é filho, meu irmão. Você é filha, minha irmã. E quando você entende que a sua mentalidade é de filho de Deus, Deus está disposto a fazer aquilo que Ele precisa fazer para te abençoar. Só um exemplo aqui, só um exemplo. Você já leu muitas vezes e não foi pouca. Mateus capítulo de número 15, verso 21 ao versículo de número 28. Entrando ele na região de Tiro e Sidom, veio da cercania uma mulher cananeia gritando, clamando, dizendo: filho de Davi, tenha misericórdia, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. E o texto bíblico diz: mas ele não lhe respondeu palavra. Os discípulos, se aproximando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: mestre, despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Respondendo Jesus, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher veio, se prostrou, adorou de joelho, dizendo: Senhor, socorre-me. Respondendo Jesus, disse: não é bom pegar o pão dos... Vamos lá, não é bom pegar o pão dos filhos. Olhe para cá. A resposta da mulher revela o segredo da resposta de Jesus.
No verso seguinte ela diz assim: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do céu. A mentalidade dela é de comer migalha. Mas o Senhor falou que os filhos não comem migalha. No texto, os filhos comem o quê? Pão. O que os filhos comem? Crente que se conforma com migalha é porque ele não conhece o Deus da mesa. Então vamos entender o texto. João capítulo 1, versículo 12, Jesus olhou para o povo e disse: todo aquele que o receberam como Senhor e Salvador da sua vida, é-lhe dado o direito de serem chamados filhos. Se eu sou filho, Deus não tem para mim migalha. Se eu sou filho, Deus tem para mim pão na mesa. Quem está entendendo para adorar a Deus? Só que tem um paralelo no texto. Qual, pastor? É porque existe duas mesas. Quantas mesas? A mesa dos homens, que a Bíblia chama de senhores, e a mesa que os filhos se assentam, que é a mesa de Deus. Agora olha a diferença. Na dos homens tem migalha, e na de Deus tem? Na de Deus tem? Pastor, por que tem muita gente que está na igreja, mas está na mesa dos homens e se conforma com migalha? Porque a sua confiança está no homem. Quando a sua confiança está em Deus, você não precisa bajular ninguém, que você acredita que Deus é Deus para te colocar lá. Só que infelizmente tem muita gente com a mentalidade pequena, vivendo de migalha e achando que está posando de bom. Meu irmão, filho de Deus, servo do Senhor, crente de verdade, que conhece o Deus do céu, o Deus que fez tudo, ele entende que o melhor lugar para se assentar não é na mesa dos homens, é na mesa de Deus. Quem está entendendo, para dar glória a ele? Só não precisa se constranger não, só dá uma olhada para o teu irmão e diga: a melhor mesa é a de Deus. Não confere, diga: a melhor mesa é a de Deus. Deus tem pão para a tua casa, meu irmão. Deus tem pão para a tua vida, minha irmã. O diabo quer te dar migalha, Deus quer te dar pão. Só os que gostam de Bíblia vão entender. Davi disse assim: cadê alguém da descendência de Saul? Porque eu fiz um juramento a Jonathan, meu amigo, que quando eu me assentasse no trono eu ia lembrar dele. Aí tinha um moço, o nome do moço é Ziba. O nome do moço é? O moço disse assim: existe um, olha o que a Bíblia diz, existe aleijado de ambos. O rei não queria saber se ele era aleijado, o rei queria saber se ele estava vivo. A questão de aleijado ou não ia interferir, mas o Ziba, porque já tinha tomado as terras, estava tomando tudo que pertencia a Mefibosete. Qual é a ideia de Ziba? Quanto mais eu manter ele longe, tudo que é dele eu me apego, eu tomo posse. Só que o rei disse assim: eu tenho uma aliança com ele, então não adianta ninguém passar na tua frente, porque quem manda é o rei. Não, você não entendeu não, senão você tinha dado glória. Não adianta passar na tua frente, fazer joguinho, tentar articular, porque quando o rei der a ordem, o que é teu vai voltar, o que é teu ninguém toma, e o que é teu ninguém rouba. É aleijado de ambos os pés, está na casa de Maqui, em Lodê. O rei disse: não tem problema, manda buscar. Aí trazem Mefibosete, e o rei diz assim para ele: tu comerás pão todos os dias da tua vida na minha mesa. E aí o leitor precisa entender por que o rei disse que o lugar de comer pão não era no quarto dele. Por que o rei não disse que o lugar de comer pão era na casa dele? Tinha que ser na mesa, porque a mesa era coberta de pele de cordeiro. E o único lugar no palácio que deixava todo mundo igual era quando se assentava à mesa para comer. Como o defeito dele estava nos pés, quando ele assentava na mesa, a pele de cordeiro cobria os seus erros.
E aí o diabo não gosta da gente. Por quê? Porque a gente é falho, a gente tem defeito. Uma hora a fé está lá em cima, outra hora a fé está cá embaixo. Mas o diabo não gosta. Que mesmo assim a gente está na mesa comendo pão. Que está entendendo, para glorificar a Deus. Tem crente aqui que veio cambaleando, mas veio para a mesa e vai sair daqui abastecido para a glória. Pelo amor de Deus, aplauda ele com alegria. Eu sei que você é pentecostal, pega na mão desse crente e diga: eu sei que você tem defeito. Não, mas pode, diga: eu sei que você tem defeito. Diga: mas estamos na mesa do rei. Que está entendendo, para adorar. Enquanto estivermos na mesa, o diabo não toca, fofoca não vence, calúnia não dá certo, porque aquele que está na mesa cuida de você, cuida da tua casa. Ele é Deus, você pode adorar a Ele. Aleluia. Você é filho, meu irmão. Você é filha, minha irmã. Grave isso aqui. Multiplicação dos pães. Olha o que Jesus ensinou. Para mim voltar ao texto, olha o que Jesus ensinou. Andando 3 dias e 3. Jesus chama os discípulos e diz: dei de comer a multidão, porque se voltar para casa do jeito que está, irá desfalecer no caminho. O discípulo disse: se tivesse tantas padarias, não resolveria o problema. Para sua surpresa, quem é que tinha 5 pães e 2 peixinhos? Um jovem. O quê? Um jovem. O menino ali está falando de um jovem. Espera aí. Quem era para ter pão e peixe não era o jovem, nem o menino. Era para ser os de... Quando o menino aparece com 5 pães e 2 peixinhos, ele está ensinando aos discípulos uma grande lição. Qual? A oração do Pai Nosso. O que? É que a oração do Pai Nosso, o pão não é meu. O pão é o pão nosso. Quando eu penso que o pão não é só meu, o pão é nosso, na minha mão só alimenta a mim. Mas na mão de Jesus alimenta a multidão. No dia que você entender que reino não é individual, para mim, só eu tenho, eu posso, só para mim, você vai entender que o reino não é meu. O reino é nosso. E quem está no reino precisa entender: individualidade aqui não vai. Está dando para você entender? Sabe por que muitas das vezes as igrejas geram muito contenda de problema? É por causa do individualismo. Eles não aprenderam que o Pai não é só dele, que o pão não é só dele, que se estamos no reino, eu deixo de pensar só em mim, eu tenho que pensar no coletivo. Agora olha que menino maduro, tem 5 pães, 2 peixinhos, 3 dias e 3 noites. Ele poderia dizer: eu vou comer, quem quiser que se vire. Ele disse: não, eu conheço o Deus do princípio, porque se eu comer eu fico bem, mas um monte de gente vai morrer por causa do meu egocentrismo. Mas faz o seguinte: eu vou entregar na mão de quem tem poder. Deixa eu ver se você entendeu, para adorar. E quando ele entrega na mão de Jesus, come ele, come pai, come mãe, come parente, come vizinho, come quem está junto. Sabe por quê? Porque na mão de Deus multiplica. Você pode glorificar a Ele. Agora escute. Acontece o milagre da multiplicação. Acontece 2 coisas. Qual? Existe os 12, diga comigo os 12. Você está no culto, diga os 12 que vai servir. Diga: existe a multidão que está sendo servida. Eu pergunto aqui, responda de todo o coração. Hoje aqui, você veio servir ou veio ser servido? E aí, você veio servir ou veio ser servido? Qual é a sua função hoje? Pastor, estou na dúvida, mas deixa eu lhe explicar. Quem foi servido comeu um pedaço. Quem estava servindo levou para casa um cesto.
Está dando para você entender? É porque o povo aprendeu que ele só tem que ser servido. Só que no reino de Deus, o galardão é para quem serve. Está dando para você entender? Só abrindo um parênteses aqui, diga: no reino de Deus. Você está no culto, diga: no reino de Deus, o galardão é para quem serve. Segura isso aqui e eu volto para encerrar, tá bom? Segura isso aqui. Lembra de 276 tripulantes do navio que estava indo para Roma, e Paulo como escravo, você lembra? Ia ser julgado pelo governo romano e teria seu ministério findado e morreria aos braços de Roma pela guilhotina romana. O vento soprou, e então, pelo destroço, por vento, eles chegaram ao nome de uma ilha. Como é o nome da ilha? Malta. Como é o nome da ilha? Só que chega 276 tripulantes. A fogueira já está acesa. A fogueira já está? Quando Paulo chega, aquela fogueira é um milagre. Só para você guardar no coração. Aquela fogueira ali é um milagre. Pastor, por quê? Porque você nunca viu na vida fogueira acesa debaixo de chuva. Aquela ficou acesa. O texto diz que chovia e fazia frio, mas a fogueira estava acesa. Agora imagine, assentada ao redor tem 276 pessoas. Só Paulo levantou e foi catar. Quando o dono da ilha chegou, ele levou todo mundo ou só levou Paulo para casa? Porque a honra não é de quem está sendo servido. A honra é quem tem coragem de levantar para servir. Sabe qual é o problema de muita gente? Quer sentar na cadeira e só ser servido. Tem problema. Você só vai levar para casa um pedaço de pão. Agora, quem tem coragem de levantar para servir, Jesus diz assim, ó: o cesto já está aqui te aguardando. Quem pode aplaudir e glorificar? O cesto de pão já está te aguardando. Sabe por que nem todo mundo conta a vitória na igreja? Porque o povo só quer ser servido. Tem crente que até para tirar um banco do lugar dá trabalho. Tem que estar do jeito dele para ele sentar. Mas Deus tem os seus cooperadores que tem honrado dia após dia. Tá certo? Então você precisa entender, no reino de Deus, a honra não é para quem está sendo servido. A honra é para quem serve. Então, olha o texto. E eu fecho o pensamento sobre o pão. Presta atenção. Eles iam com os cestos. Ele ia com... Vamos lá, eles iam com... Você sabe que eles enchiam, Jesus ia multiplicando. Então o que Pedro fazia? Vinha com o cesto vazio e Jesus enchia. E ele ia servir porque era mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Então aqui o cesto cheio. Quando ele passa por Tiago, Tiago olha para Pedro e diz: ô Pedro, tem uma coisa aqui interessante. Ele o quê? Que o pão no nosso cesto acaba, mas o pão na mão de Jesus nunca. É por isso que eu gosto da Bíblia. Por quê, pastor? Porque na minha e na sua mão pode acabar, mas na de Jesus não. Sempre vai ter milagre te esperando. Está entendendo? Para adorar a Deus, sempre vai ter algo de Deus te esperando para te dar a vitória. Então, filhos, senta na mesa para comer pão. Mas volte cá agora, terminando o raciocínio, volte ao Salmo 72, verso 12, o que o salmista diz: ele livrará o necessitado quando clamar. Ele livra quem? Ele livra quem? Mas o necessitado tem que ficar acomodado? Não. O necessitado tem que viver de qualquer jeito? O necessitado tem que fazer o quê? Clamar. Você sabe que há uma diferença entre orar, há uma diferença entre oração de guerra espiritual e a palavra clamar. No grego quer dizer fazer barulho. Todo crente que decide clamar, ele incomoda quem não é espiritual. É simples. Resolveu clamar, vai incomodar quem não clama. Só que o texto diz que ele livra o necessitado quando clamar.
Então eu vou pesquisar na Bíblia e saber alguém necessitado que Jesus atendeu. E eu me lembro, e talvez eu conclua aqui, de uma das mulheres na Bíblia, que é bem curta a sua história, mas que com evidências maravilhosas para nós. Você abre a Bíblia em Marcos capítulo 5, a partir do verso 20 a seguir. Jairo está com um problema em casa, porque a sua filha ficou doente. A sua filha ficou doente. O que Jairo faz? Se apresenta a Jesus e diz: rogo-te para que vá na minha casa, porque minha filha está doente. Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Quando Jesus está indo, aparece uma mulher, que a Bíblia não diz o nome, mas a Bíblia conta a sua história, embora muito pequena e resumida, mas muito interessante. A epígrafe do texto, a partir do versículo 25, é chamado de mulher do fluxo de sangue. Olha o que a Bíblia diz sobre ela: que ela gastou tudo o que tinha, e desde melhorar, pelo contrário, acontecia o que com ela? Piorava. Por piorar o seu problema, a lei de Moisés entra em vigor. Ela vai ser retirada do convívio familiar, do convívio da sociedade, e ser conduzida ao arraial dos impuros. Mas lá no arraial, ela ouve falar de quem? Ela ouve falar de quem? Que não vai olhar para o ambiente que a gente está, mas vai olhar pela necessidade que precisamos. O religioso olharia para ela e dizer: não dá para mudar a sua vida, porque o ambiente que você está não vale nada. Jesus é diferente, ele diz assim: ó, o ambiente pode até não valer nada, mas a sua alma vale para mim. Está dando para você entender? O religioso olha e diz: vixe, aquele dali não tem mais jeito. Inclusive crente na igreja aponta para a pessoa e diz: aquele ali não presta, acabou. Jesus responde a Ananias com relação a Saulo e diz assim: vai, porque para mim um vaso escolhido. Às vezes na boca de alguém a gente não vale nada, mas na boca de Deus é um vaso escolhido. E ela vai. Só que você percebe que Jairo chegou primeiro. Jairo chegou primeiro. Só que Jesus atende primeiro quem? Jairo ou ela? Ela. Para ensinar a muitos crentes que não é o tempo que lhe garante o milagre. É o dono do milagre que decide quem ele quer abençoar. Então às vezes você pode estar aqui há 10 anos e um novo convertido recebeu um milagre. Não reclame. É o dono do milagre que decide quem ele quer abençoar. Só que o texto diz assim, ó: ela sofria quantos anos? Vamos lá. Ela sofria quantos anos? A filha de Jairo tinha quantos anos? Olhe para mim. Em existência de vida. Em existência de vida. Quem é mais velho? A filha de Jairo ou a mulher do fluxo de sangue? Pronto. Então, por se tratar do mesmo sexo, nós vamos fazer uma tipologia ao texto. Qual? A mulher do fluxo de sangue representa uma geração velha. Representa uma geração? A filha de Jairo representa uma geração? Pastor, por que primeiro ele cura a geração velha para depois ele ressuscitar uma geração nova? É simples, porque se não curar a geração velha, atrapalha a geração nova. Então o que ele faz? A geração velha eu curo, mas eu estou indo levantar uma geração nova. Você pode aplaudir e glorificar a ele? Eu sei, guarde no seu coração, você faz parte da geração que Jesus veio levantar. Ele cura ela e vai para onde? Para a casa de Jairo. Vai para onde? Para a casa de Jairo. E eu termino aqui. Quando ele chega lá, é a Bíblia que ensina que tem umas mulheres chorando. Tem umas mulheres, e vocês sabem que essas mulheres chorando era chamado de carpideiras. Quem são elas, pastor? Recebia dinheiro para derramar uma falsa lágrima. Quando Jesus chega, é a Bíblia que diz que a primeira coisa que ele faz é: dá licença,
Porque não tem como haver ressurreição no meio da mentira, no meio da falsidade. Se Jesus é a verdade, quando a verdade chega, a mentira vai. Então ele disse: dá licença, porque o que eu vim fazer aqui, eu vim trazer vida, e vida só pode ser vida no meio da verdade. Ele pega na mão da menina ressuscitada, entrega nos braços do Pai. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus tem para te entregar não vai para os braços dos outros, vai para os seus próprios braços. Aplauda Ele, glorifica Ele e recebe essa palavra para a glória de Deus. Dá para você ficar de pé? Dá para você ficar de pé? Se não lhe constranger, colocar a mão no seu coração. Querido, nós estamos aqui nessa noite. Eu acredito que desde o primeiro dia desse propósito profético, Deus tem falado com vocês. Mas eu vim com um coração ardente no Senhor pregar para vocês aqui essa noite e lhe dizer: 2025 haverá uma reviravolta de Deus na sua vida. Quem está entendendo? Para adorar Deus. 2025 haverá uma reviravolta de Deus lá na tua casa. O Senhor está liberando uma palavra, e essa palavra é poderosa. Isaías capítulo 14, isso é para quem crê. Verso 27, está escrito assim: o Senhor dos exércitos determinou: quem o invalidará? E se a mão de Deus está estendida, ninguém poderá fazer voltar atrás. Sabe o que Deus está dizendo? A mão dele vai mudar muitas coisas na sua história. Não, deixa eu ver quem pode adorar Deus. Não, você está no culto. Não, você está no culto. Dá para você adorar. A mão dele está descendo no meio da sua família. A mão dele, quando desce, cura, restaura, liberta, dá livramento, dá vitória, muda o cenário, porque ele é Deus. Ei, posso encerrar? Escute isso aqui. Pega uma mulher em ato de pega uma mulher em João 8 em ato de Qual é a ideia que o religioso tem? Vamos pegar Jesus, ainda vamos humilhar essa mulher. Só que Deus, grave isso aqui, Deus, quando quer abençoar alguém, quando quer mudar a história de alguém, ele já vai estar lá lhe aguardando. Aí Jesus estava escrevendo na onde? Na areia. Jesus estava escrevendo aonde? Estava escrevendo aonde? E jogaram ela onde? Na areia. Agora entenda, jogaram ela onde Jesus estava, então estão lhe empurrando para o lugar certo, estão lhe empurrando para o lugar onde ele escreve. Não, você perdeu de dar glória. Está dando para você entender? Deixa o povo empurrar, deixa acusar, e ele vai pegar na mão e dizer: pode ir em paz, meu filho, minha filha, não peque mais, porque o diabo tentou lhe acusar, mas Jesus mudou a sua história. Aplauda ele, glorifique a ele. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. 2025, Deus vai bradar na tua história. Aplauda ele com alegria.